chegou aí preso, ele chegou a ficar quase doido de tanto que ele bebia. Não é só aquele pregador que está lá no púlpito falando bonito que vai trazer pessoas para a igreja, não. Tempo dá, sempre há tempo, mas a nossa vida está na mão de Deus. Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Eu sou Adilor Júnior e esse é mais um podcast Vida de Cristão. O podcast ele sempre vai ter o intuito de ajudar a você, a mim, as pessoas a viver uma vida de cristão com mais propósito, mais sabedoria. E é claro, hoje eu trouxe aqui uma pessoa, para mim, muito importante, faz parte da minha vida, faz parte da minha trajetória espiritual e cristã. Eu trouxe aqui o Marcelo, o pastor Marcelo, ele vai estar trocando uma ideia com a gente, passando toda a sua experiência, é claro, não vai dar para falar tudo, mas um pouquinho que der para falar, a gente vai absorver, eu vou tentar sugar o máximo dele aqui, para ele trazer as informações para a gente, em relação à palavra, em relação ao nosso dia cotidiano, em relação a tudo que está acontecendo. Trouxe o pastor Marcelo porque eu sei que ele é um homem muito sábio. Além de pastor aqui, ele também tem, claro, a teologia na veia, fez a teologia, sabe o que vai estar dizendo aqui para você. Do contrário, que às vezes sai alguma besteira da minha boca, o pastor não vai falar isso. E se falar depois a gente corta, pastor, a gente corta. Estou brincando com vocês, a gente vai poder aqui discorrer aqui assuntos da atualidade, para que você possa entender o que é que está acontecendo nos dias de hoje. As coisas que estão acontecendo, de repente a gente sabe de uma notícia, de repente no outro dia já é outra notícia. Por que está toda essa confusão? O que a Bíblia diz a respeito disso? O que nós cristãos devemos entender? Bom, a gente vai falar sobre isso. Certo, pastor? Certo. Mas antes do pastor se apresentar, eu quero já pedir para vocês estarem agora, nesse exato momento, dá uma pausa aí, vai lá, curte o podcast, compartilha esse podcast com quem você acredita que deveria estar ouvindo essa mensagem. Ativa o sininho, o alarme, para que você possa receber as notificações de novos episódios, novos conteúdos. E eu já adianto para você que nós estamos em todas as plataformas de podcast, nós estamos também no YouTube, e a gente quer fazer o máximo possível ganhar almas. O intuito do podcast é ganhar almas. Nós não vamos abrir uma igreja, eu sempre falo isso em todo podcast, o podcast Vida de Cristão não é para abrir uma igreja, eu não vou ser pastor, eu não vou liderar pessoas, o pastor Marcelo também está aqui para ajudar com a sua experiência, a gente não está se juntando para abrir uma igreja, nós não vamos fazer isso, mas nós precisamos colocar adiante o que nós recebemos de graça, que é a palavra de salvação, que é o ministério individual de cada um, o ID. E nós estamos colocando em prática aqui hoje o ID. ID, pregar o evangelho a todo povo, a toda língua, a toda nação. Então eu te peço, vai lá, curte, ajuda outras pessoas a conhecer a palavra de Deus. Estou aqui com a minha colinha e nós separamos algumas perguntas aqui para o pastor Marcelo. Mas antes, pastor Marcelo, se apresenta para a gente, para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo, como o senhor gosta de ser apresentado, como é que o senhor vive aí no dia a dia. Fique à vontade. Meu nome é Marcelo. Eu sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus, situada ali em frente ao Ginásio Esporte. Pastoreei a igreja por cerca de 11 anos e meio. Hoje estou na sede, sou líder dos varões. A gente tem aí um ministério. Aceitei a Jesus aos 8 anos de idade, juntamente com os meus pais. E graças a Deus estou firme até hoje, pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém! E estamos fazendo a obra, a gente não pode parar. Sim, eu costumo dizer que as pessoas, a gente vem aqui pro podcast, né? E quando eu trago alguém, o pessoal fala ali o básico, mas Marcelo tem muita bagagem, tá? Tem muita bagagem. Eu conheço o Marcelo já faz quanto tempo? Já uns 8 anos ou mais? Já acho que até mais. Até mais, né? 8 anos. A Sofia não era nascida. Né? Não, a Sofia não é, então faz mais de 12 anos. Eu estava dirigindo a congregação do Vila Simone. Mais de 12 já anos. Faz tempo já. Que bênção. E de lá para cá, eu acredito que a experiência cresce, né? Cresce. O aprendizado. A cada dia, mais aprendizado. A gente passa cada coisa, né? Passa. Bom, vamos lá. Senhor Marcelo, já se apresentou, o pessoal já
já sabe agora quem é que está aqui na nossa frente. Conta pra gente, como foi a sua conversão? Eu me converti aos 8 anos de idade. O meu pai, ele tinha vício e ele bebia demais. E um amigo nosso que ia na igreja começou a visitar o meu pai. Começou a visitar ele e conseguiu levar ele para a igreja. Aí quando meus pais foi toda a família. Olha que legal. Aí eu também fui com meus pais, aceitei a Jesus. E nisso já faz 40 anos. 40 anos. Segui os meus pais. E o interessante que depois, na mesma congregação que a gente se converteu, eu trabalhei com os jovens, fui líder de missões, fui segundo dirigente, e depois fui dirigente da igreja, e o meu pai, ao qual eu me converti junto com ele, foi o meu segundo na congregação. Oh, benção! Eu era dirigente, ele era o meu segundo. Nossa, olha só que história, hein? Interessante. Muito interessante, isso é uma cristocidência. Jesus preparando o caminho. E eu ficava contente de ter o meu pai do meu lado ali, né? Sim. Me aconselhando, me ajudando. Quando eu precisava de um conselho, eu procurava ele. Pai, tá acontecendo isso, e ele sempre me aconselhando. Então foi muito importante para o meu ministério. Sim, e a gente fala, né? Se todos nós tivéssemos alguém para nos direcionar, né? Nos direcionar. E como foi lá no início, quando vocês se converteram, né? Todo mundo foi para a igreja. E como que era ali a aceitação do dia a dia? Porque até então não era, né? E aí começa a ser que tem a transformação. Começa a ser, no começo foi complicado. Porque a gente, os filhos, tudo que a gente queria ver era o meu pai sair dos vícios. Então, naquele momento, a gente queria ir para a igreja. Por quê? Para ver o meu pai abandonar os vícios. Era que toda a família queria. Os parentes. Então, o maior apoio que a gente deu foi isso. Na intenção que ele indo para a igreja, ele poderia largar os vícios. E realmente, ele indo para a igreja, estando na igreja, ele teve essa transformação. Abandonou todos os vícios, e a gente vendo isso, o que Deus estava fazendo na vida dele, a gente foi se afirmando cada vez mais. Não tinha como não crer, Não né? tinha como não. Você viu e realmente a gente pôde ver. E é algo, Júnior, que eu passei e depois eu pude passar para a igreja. Porque eu passei por isso, juntamente com meu pai. Vendo ele na situação que ele estava. Ele chegou a ir preso, ele chegou a ficar quase doido de tanto que ele bebia. E ele não podia beber, ele ficava doido, ele quebrava tudo que tinha dentro de casa. E ele fazia um reboliço. Os vizinhos chamavam a polícia. Então era uma vida difícil. Sim. E a gente se espelhou na igreja. E o que a gente pensava? Ele indo para a igreja, ele vai largar os vícios. E a gente pôde ver aquela transformação. E eu tive essa experiência para depois passar para a igreja. O que aconteceu comigo, na minha família. Que testemunho, né? E de ver a transformação dele. E depois ele evangelizando os outros, os amigos que bebiam com ele. E através dele, alguns amigos deixou o vício. Olha, alcançou almas. Alcançou almas. Que bênção. E realmente, hoje a gente pode falar para o povo que realmente, indo para a igreja, aceitando Jesus, há transformação de vida. Existe a transformação. Amém. Porque aconteceu com a gente, né? Sim, amém. Que lindo, linda essa história. E pastor, como foi as pessoas receberem vocês nessa época? Foi muito bom, as pessoas nos receberam muito bem, sabe? E as pessoas vendo a situação que a gente estava passando, eles iam visitar a gente, eles tentou ajudar a gente de toda maneira. E eu lembro do Sr. Ananias, agradeço muito a vida dele. Foi um grande homem de Deus que foi ali, que visitou, que trabalhou, que pelejou. O irmão Ananias que conseguiu levar ele para a igreja e aonde que ele foi liberto desses vícios. Mas no começo não foi fácil. Ele parou de beber, mas depois sabe que quem tem um vício é complicado. Sim. Passou uns meses, ele tornou a beber de novo. E os irmãos com aquela paciência, a igreja nos acolheu, nos abraçou, nos ajudou. Quando os irmãos viram que ele tornou a beber, os irmãos foram em casa, ajudou minha mãe, conversou com a gente.
Então a gente pôde ver que a igreja não desistiu da gente, em momento algum. Eles estavam com a gente ali e foi isso que fez com que ele realmente fosse liberto. Às vezes a gente tem um costume de falar que Jesus liberta, mas para Jesus libertar, precisa da ajuda da igreja, dos irmãos, do povo, de um ombro amigo. Porque nesse momento, se você não tiver um ombro amigo, alguém que te ajude, que te acompanhe, que abrace você, é difícil sair dos vícios, não é fácil. Então a gente pode dizer então que com essa experiência que você teve, isso tudo que você viu com seu pai, a igreja ela é importante na vida de uma pessoa. A igreja é muito importante. As pessoas da igreja são importantes. A igreja é que vai trazer uma estrutura para a pessoa, né? Por isso que eu sempre ensinei os irmãos na igreja. E quando chega uma pessoa nova na igreja, a igreja precisa abraçar. A igreja precisa acolher, porque aquela pessoa está carente, ela está precisando de um apoio, de uma ajuda. E nessa hora é que a gente tem que trabalhar. Sim. Aí vem o trabalho da igreja, aí vem o trabalho dos irmãos, acolher, ajudar, fazer visita. Né? E a igreja ela está aqui na terra para isso. Né? Sim. E é assim que a gente vai ganhando almas para o Senhor. Eu ganhei algumas almas desse jeito, ajudando, correndo atrás, fazendo visita. Estando perto. Estando perto. Estando perto. E é interessante muito mesmo o que o senhor está falando, pastor Marcelo, porque as pessoas acreditam que precisa pregar bonito, precisa saber teologia, ter uma faculdade, ter vários diplomas, ser conhecido no meio cristão, e às vezes é só isso que o senhor está falando que fez, só acompanhar, estar perto. Às vezes é só estar perto, na hora que a pessoa precisa, estar ali, na hora que a pessoa desanima, estar ali. E isso, eu acredito que isso é ser igreja. Tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja e ela não sabe qual é o chamado dela. Ah, mas eu vejo tantas pessoas pregar bonito, né? Orar bonito. Não, às vezes Deus chamou ela para isso. Quando chegar alguém na igreja, ela sentar do lado, ela abraçar, ela ajudar. Esse é o momento principal de uma conversão. Porque a pessoa ela vai na igreja pela primeira vez, ela fica meio perdida. Ela não sabe se vai gostar, se não vai. Agora, se naquele momento sentou alguém do lado, abraçou e ofereceu ajuda, aquilo ali é o principal. É o que vai É o que a pessoa está precisando. Porque ela está carente, ela está necessitada. Né? Isso. Então não é só aquele pregador que está lá no púlpito falando bonito que vai trazer pessoas para a igreja, não. Exato. É aquele irmão, às vezes, que está ali simples, mas que oferece um ombro amigo. Ô, glória! Esse é o importante. É a revelação. Eu creio que é assim mesmo. E isso foi o que aconteceu com o senhor, com a família do senhor. Foi. A gente teve alguém ali que abraçou a gente e que ajudou a gente. E hoje, graças a Deus, eu e toda a minha família servimos ao até Senhor. Hoje, servindo ao Senhor. Amém, amém. Muito bonito. Eu gostei muito dessa história. Gostei. Sei que tem mais, mas se a gente for ouvir tudo, a história tem chão, né? Ah, tem. E olha, 40 anos de história. 40 anos. Tem muita coisa. Vamos lá. Vamos para uma pergunta. Eu sempre trago essa pergunta aqui para que cada um coloque a sua visão. Claro que existem várias respostas, mas eu quero ouvir do senhor. O que é ser um cristão hoje? Na sua visão, nesses 40 anos de experiência, o que o senhor diria que é ser um cristão? Para mim, ser um cristão é servir a Deus acima de todas as coisas, abandonar realmente o pecado, passar ali por uma conversão, né? Porque hoje em dia você vê muitos que falam eu sou cristão, mas por trás daquilo ali levam a vida de qualquer jeito. Ser cristão não é somente você estar ali numa igreja, sentar, assistir um culto e ir para casa. Não, para mim ser cristão é ter uma vida com Deus, é realmente se entregar a Ele e fazer a vontade dEle, como aconteceu com a gente, que eu contei aqui no testemunho, e dar continuidade à obra de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou, como você falou no começo, que nós recebemos esse chamado de Deus. O ID, né? O ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sim. Então, nós que somos realmente cristãos,
Nós temos este chamado de Deus e somos separados do mundo por Deus para fazermos a diferença nessa terra. Sim. Né? Isso é ser cristão, ser separado por Deus, fazer a diferença nessa terra. Amém. Mas é dessa maneira que a gente aprendeu e a gente sabe que é. Eu acredito que o cristão ele tem vários momentos da sua vida, vários momentos em que ele vai estar bem, vai estar mal. Eu sempre digo no podcast, o que o senhor falou vai muito de encontro com o permaneça. Ser cristão seria consistência. Em 40 anos, consistência. Em 40 anos, persistindo. Não caí, eu me machuquei, ralei, mas permaneci. Teve momentos que eu desanimei, mas permaneci. Teve momentos de vitória, e aí eu fiquei feliz. Com certeza, nesses 40 anos, teve momentos em que foi bom, foi ruim, mas o Senhor é a prova viva de que se permanecer no caminho... A palavra de Deus, ela fala, né, Júnior? Que o próprio Jesus falou na sua palavra, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se ele venceu, nós também somos vencedores. Sim. Paulo deixou em suas cartas que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Sim. Mas estamos aqui neste mundo. E neste mundo vamos ter aflições, né? Mas Sim. estamos com Cristo e Ele está presente na nossa vida. Então vamos passar pelo deserto, vamos enfrentar dificuldade, mas tem o ditado aí que o deserto é o aprendizado do cristão, né? Sim. Então é com os problemas da vida, com as dificuldades que a gente vai aprendendo cada vez mais. Sim. É igual você falou, hein? A insistência. Se a gente não desistir, permanecer firme, e com os erros a gente vai aprendendo, com as quedas a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, a palavra ela é um guia, né? Para aquele que quer ser cristão, para aquele que quer iniciar sua vida como cristão, aceitou a Jesus agora. Eu vejo que nós vemos nas Escrituras dizendo assim, olha, você pode se irar, você tem o direito de ficar irado, nervoso, bravo, mas não peque. Você tem o direito de cair, você tem o direito de errar, mas que isso não seja motivo para você pecar, para você abandonar tudo. E quando a gente vê pessoas como o senhor e muitas outras pessoas que hoje colocam para a igreja ou para mais pessoas o seu próprio testemunho de vida, dizendo, olha, aconteceu comigo, eu sei como passar por isso e posso te ajudar. Olha, e eu vou fazer isso de bom grado. Não vá por esse caminho. Se nós, antes da minha conversão, eu tivesse ouvido uma pessoa como o senhor e tivesse dado atenção e praticado aquilo, talvez eu não teria passado por muitos problemas que eu passei. E muitas das pessoas que estão assistindo a gente também, da mesma forma, não teria passado. Mas a palavra fala, né, que é um século onde as pessoas juntaram comichão nos ouvidos, né? E ouve só aquilo que agrada. Então você, cristão, que está ouvindo a gente, toma cuidado. Tem muita coisa que você vai ouvir e às vezes vai te agradar. E às vezes coisas que é necessário você ouvir, nem sempre vai ser aquilo que é docinho, né? Vai ser doce aos ouvidos, você vai gostar. Eu passei por isso, trabalhei com um jovem e aquele jovem estava a todo vapor, querendo trabalhar e querendo crescer. E um dia ele chegou em mim e falou para mim que queria trabalhar, que queria ser um líder, que queria ser um obreiro. Aí eu falei para ele, você vai ser, mas tudo tem um tempo. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E para que esse tempo chegue, a gente também precisa ter um aprendizado, precisa ter um crescimento. Igual aquela palavra que eu preciso edificar a minha casa sobre a rocha. Sim. Se eu recebo um cargo, mas a minha casa ainda não está edificada sobre a rocha, está sobre a areia, eu não vou conseguir sustentar. Vai vir o primeiro vento que vir, eu vou cair. Sim. E eu aconselhei aquele jovem, eu falei para ele, ainda não é tempo. Agora você está se estruturando, é igual a construção de uma casa. A coluna está sendo feita. E vai chegar um tempo que essa coluna vai ser feita, essa casa vai ser bem edificada. Você vai estar bem fortalecido, aí vai ser a hora de você começar a trabalhar. E ele não deu ouvido. Foi para outro ministério,
e outro ministério ofereceu o cargo para ele. Pouco tempo eu fiquei sabendo que ele estava afastado desse caminho do Senhor. É triste. Porque a hora que veio aquele vento, ele não resistiu. E ele ainda não estava edificado. Toda pessoa, isso é fato, isso para quem não sabe a gente vai repetir, mas toda pessoa que se dispõe a colocar a mão no arado e trabalhar na obra do Senhor vai sofrer consequência. O inimigo não quer isso, o diabo ele não gosta disso, Não. ele vai te atacar. Ele vai te atacar para você desanimar. Então, é lindo, maravilhoso você estar no ministério? Para muita gente é importante ter um cargo. E tá tudo bem quanto a isso. Tem pessoas que merecem o cargo e estão prontas para isso. Mas você que está pleiteando aí, quer um cargo dentro da igreja, está desesperado para assumir alguma coisa, toma cuidado. Assim como o pastor Marcelo falou, se firma primeiro, aprenda, olha a vida de outras pessoas que já passaram pela mesma coisa, não é fácil, você vai receber pedrada, vai ter pessoa que não vai gostar do modo como você faz, e você tem que estar percebendo. Hoje eu não estou pastoreando a igreja. Hoje eu estou na sede, sou líder dos varões, mas com quem eu converso, eu falo, ore pelo seu pastor. Não é fácil. Às vezes muitos que estão lá fora criticam pastores, fala do pastor, mas não sabe o que um pastor passa. O sangue que ele dá ali para poder levar o rebanho, levar a igreja, e que muitos possam se permanecer na igreja, porque igreja é um lugar onde tem muitas pessoas doentes, com problemas, com dificuldade, e quem tem que acolher essas pessoas? O pastor. Sim. Então a gente precisa realmente abraçar o nosso pastor, ajudar ele, orar por ele. A todos os pastores, eu deixo esse recado para vocês, ajude o pastor, ore por eles, porque não é fácil. São homens de Deus que realmente têm arregaçado a manga e sofrido muito para poder levar esse evangelho, levar o vídeo de Jesus. Sim. Recado dado, espero que você tenha ouvido. Ajuda o teu pastor. Até me arrepia falar aqui, ó, ajuda o teu pastor. Minha pastora tá lá, o que eu consigo eu faço. E às vezes a gente corre atrás de algumas coisas e a gente sabe o quanto é difícil. É difícil. A gente acompanha de perto, a gente sabe que não é fácil, não é fácil. É difícil. Pastor, vamos para a próxima aqui. Agora eu separei uma pergunta. Essa para você anotar aí, ó, se tiver caneta aí, papel, anota o que o pastor Marcelo vai falar, porque é para os dias atuais, é para o fim dos tempos aqui, ó. Pastor, você acredita, pelo que está acontecendo hoje no mundo, pelas coisas que a gente está vendo, a mídia, tudo que a gente está vendo, teve a pandemia, teve governos, guerras e rumores de guerras, teve maremotos, terremotos, isso está acontecendo. O senhor acredita que é o fim dos tempos? Eu acredito, realmente nós estamos vivendo o final dos tempos. Você vai ver ali em Mateus 24, tudo que a palavra de Deus vem falando e esses últimos tempos vem acontecendo. E eu estudando a palavra do Senhor, sempre eu gosto de estar estudando e renovando. Eu vi algo muito interessante. Quando a gente acha que tudo que você está vendo é uma realidade, que estamos chegando no final dos tempos, você começa a ver mais coisa ainda. E esses dias estudando eu vi algo que eu achei muito interessante, não sei se você já viu, o relógio do Apocalipse. Esse aí. Cientistas ingleses, lá em 1947, construíram o relógio do Apocalipse. Esse relógio ele marca o tempo. Em 1991, esse relógio estava marcando 17 minutos para meia-noite. Olha só, por que meia-noite? A gente que conhece a palavra, a gente conhece Mateus 25, as 10 virgens. Sim. 5 virgens era prudente, 5 não. 5 estava preparada e esperando o noivo. Que hora que o noivo foi chegar? À meia-noite. E quem que ele levou essas 5? Que estava preparada, que estava com o azeite. E você vê a ligação que tem. E esse relógio, em 2021, ele estava marcando 100 minutos. E agora, em 2023, ele foi renovado e está para 100 segundos, 90 segundos. Esse relógio está marcando.
Falta 90 segundos para meia-noite para a volta de Cristo. E se você analisar, você vai ver que cientistas, eles não criam em Jesus. E vendo os acontecimentos, eles estão vendo hoje que realmente o mundo vai ter um fim. Olha só. Realmente esse mundo vai acabar. E eu achei interessante olhando esse relógio. Falta 90 segundos para meia-noite. E a hora que interar meia-noite, o mundo vai ser destruído. E se você olhar também os jornalistas, eles estavam comentando sobre aquela geleira da Antártica, que vem a cada dia sendo destruída, né, derretendo. E eles falam, se aquilo ali derreter, uma parte do planeta vai ser coberto pelas águas. Sim. Vai ser destruído. Então tudo vem se encaixando para o final dos tempos. Então realmente estamos chegando aí o final dos tempos. E agora a gente está vendo aí guerras, rumores de guerras, é nação contra nação, é praga surgindo. E a humanidade pôde ver agora esses tempos agora. Né? Essa pandemia parou o mundo inteiro. Sim. Então, estamos partindo realmente para o final dos tempos. Então, toda a humanidade tem que realmente olhar para isso e procurar a Jesus, porque não resta muito tempo. Né? E todos os acontecimentos, jornalistas, eu estava vendo o jornalista da Record falando isso daí, da geleira, e falando, pessoal, realmente estamos chegando ao final dos tempos. Olha só. Pessoas que não são evangélicas estão olhando a situação e agora estão realmente vendo o que está acontecendo. E tudo isso, o interessante, que nós vamos ver que está na Bíblia. Uma palavra que veio lá mais de 2000 anos atrás, hoje se realizando. Então nós vamos ver que realmente é a palavra de Deus. Sim. E através disso, muitos têm se achegado até Jesus. E a palavra do Senhor fala que chegará um tempo que toda a humanidade ouviria a palavra do Senhor. Estamos nós agora nesse podcast e a palavra de Deus vai longe, né? Sim. Quantos aí da mídia, quantos artistas estão aceitando Jesus? Hoje a palavra sendo pregada na televisão, no rádio. A palavra de Deus hoje está chegando ao mundo inteiro. E a Bíblia diz que assim que a palavra fosse pregada a toda criatura, viria ao fim. E a gente está vendo a grandeza hoje da palavra de Deus que está alcançando muita gente. Não tem limites a palavra. Não tem limite. Não tem limites. E hoje, mais do que nunca, a gente vê isso. Vê. E está sendo anunciado. Está sendo anunciada. Pastor, é muito forte o que o senhor falou, muito forte mesmo. E o senhor falou algo aí do tempo, que é o tempo é chegado, o tempo, a Bíblia já diz que viria esse tempo. E agora eu te faço uma pergunta, pastor, uma pergunta que talvez aqueles que não são cristãos, e até, eu diria até mais para aqueles que são cristãos, mas aquele cristão morno. Aquele cristão morno, aquele cristão que ainda não se envolveu, não está com compromisso com o Senhor, com as obras do Senhor e com as almas que Deus quer salvar, para esses e também para aqueles que ainda não se decidiram por Cristo. Dá tempo deles se converterem? Dá tempo. Até no último minuto dá tempo. Mas eu sempre falo, a gente tem aquele ladrão da cruz, né? No último minuto ali, um zombou de Jesus, mas o outro, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo. Ô pastor, e essas pessoas que dá tempo? Tem muita gente que quer, e que às vezes até quer. Eu digo isso porque eu estava num culto e houve aquele apelo, né? Se alguém queria aceitar, se alguém queria se reconciliar, e teve uma pessoa lá que sentiu, mas não tomou a frente. Não tomou a frente. E ela acabou, segundo essa pessoa, ela sentiu, ela aceitou no coração. Mas a gente sabe que precisa haver uma conversão. Haver uma conversão, e isso tem que ser público, né? Tem que ser público. Você tem que mostrar agora que você pertence a Cristo, como é o batismo. Em relação a isso, que essas pessoas
estão buscando, estão tentando. Muitas acreditam que precisam fazer mais coisas ainda para ir para a igreja. Eu preciso ser perfeito, eu preciso fazer isso, eu preciso parar com isso para mim começar a ir para a igreja, eu preciso começar a fazer isso para mim ser melhor. Existe isso ou não? Venha como estás. Não, a palavra de Deus ela é bem clara, o próprio Jesus disse, venha como estás. O que a palavra de Deus nos ensina? Jesus deixou o ID para a gente. Então a gente vai evangelizar as pessoas e levar as pessoas para a igreja. Agora o Espírito Santo de Deus é quem vai converter o coração da pessoa. Mas para isso a pessoa precisa dar lugar. Vai haver aquele momento. E a pessoa naquele momento que o pastor falar, você realmente crê que Jesus Cristo pode te salvar, morreu na cruz do Calvário ali para te salvar, você quer aceitar Jesus, naquele momento você realmente precisa entregar a Jesus, levantar a sua mão e mostrar que realmente você está se entregando a Ele. Então este é o momento. Agora não importa a situação que a pessoa está. Eu conversei com o irmão, muitos não concordou, olha aqui, e ele bebia. O meu pai também bebia. Ele aceitou Jesus e foi passando os meses. Teve irmãos que chegou em mim, mas pastor, não pode isso. Ele veio na igreja, ele aceitou Jesus, ele está bebendo. Eu falei, meu irmão, a gente fez a nossa parte. Agora pode deixar que o Espírito Santo está fazendo a parte dele. Né? Ele está aqui na igreja, a igreja está aqui para isso. A igreja tem que estar de portas abertas para essa pessoa. E o que a gente precisa fazer é ajudar eles, né? Abraçar, acolher. Passou um ano e ele bebendo. E muitos vinham falar para mim, mas pastor, ele ainda está bebendo. Falei, calma, vai chegar o tempo dele. Passou um ano e pouco. Chegou um dia, ele chegou em mim, pastor, eu senti uma coisa, pastor. Senti uma coisa, parecia que algo tocou em mim. Eu precisei abandonar tudo. Eu falei, sabe o que tocou em você? O Espírito Santo. Chegou um momento que ele entrou no seu coração e fez a conversão. E eu passei isso para a igreja. Falei, vocês estão vendo como que funciona? Quem vai transformar a vida das pessoas depois é o próprio Espírito Santo. Então o nosso trabalho é fazer a nossa parte. Pregar o evangelho, levar para a igreja, abraçar, ajudar, acolher. Agora, realmente, a conversão da pessoa, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. E hoje, Júnior, que a gente precisa tomar cuidado, eu vejo muitos falar. A gente comentou da mídia, a palavra está sendo pregada, mas também tem muitos que devido à mídia ficam em casa, eu não preciso ir para a igreja, no templo, aqui de casa, eu estou ouvindo a palavra, eu sou um cristão e a pessoa precisa estar na igreja, Júnior. É ali na igreja que a gente vai buscar o revestimento de Deus. A palavra de Deus fala que todos os dias a gente tem que se revestir. Paulo diz que a gente tem que buscar o revestimento da couraça, da justiça. Então a gente precisa desse revestimento. Aonde a gente vai buscar? Na igreja. Então não é na sua casa, porque em casa, às vezes você pode ficar uma meia hora ouvindo um programa. Acabou aquele programa, você já vai ver outra coisa. Então a pessoa precisa estar dentro da igreja, buscar a Deus, buscar esse revestimento, esse fortalecimento. E muitos que falou que estava em casa, estava servindo a Deus, hoje estão desviados, já não estão mais na igreja. Então precisa. E para aqueles, igual a pergunta que você me falou, que ainda está indeciso, se aceita Jesus, se não aceita, a gente teve esses dias agora, filho da pastora Rosângela. Deus abençoe a vida da pastora Rosângela, né? Uma grande mulher de Deus, perdeu seu filho, acho que 21 anos, um jovem. Então isso fica de exemplo para a gente. Não é tempo de brincar, não importa a idade, nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes tem pessoas que falam, Jesus não vai vir, vai demorar para Jesus voltar. Mas e a nossa vida? A gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a gente pode dormir e não acordar mais. E se você não aceitou a Jesus? Você vai embora sem a tua salvação. Então é isso que a pessoa tem que colocar na consciência. A nossa vida pertence a Deus. E o dia de amanhã só Deus que sabe, né?
Quantos jovens a gente vê aí, 20 e poucos anos, perdendo a vida, né? Então não tem idade, por isso que a pessoa não pode deixar para amanhã. Você tem que procurar uma igreja, aceitar Jesus. Tempo dá, sempre há tempo, mas a nossa vida está na mão de Deus. Pode você não conseguir chegar amanhã, e se você não aceitou Jesus, perdeu a salvação. Perdeu a salvação. Isso que o senhor falou está acontecendo diariamente. E eu digo que faz parte um pouco da cultura do brasileiro, né? Eu não sei lá fora, mas o brasileiro é aquele negócio. Eu vou viver a minha juventude, vou viver a minha adolescência, minha juventude, aproveitar, e quando eu estiver mais velho, eu vou para a igreja. E quando eu estiver mais velho, eu vou fazer como meus pais estão fazendo hoje, como meus avós, eu vou me converter. Mas aí é que tá. E no podcast passado, a gente até conversou com o pastor Samuel, e ele trouxe isso, né? Às vezes não dá tempo, e ele trouxe até uma história aqui que ele contou a respeito de uma mulher lá da política que perdeu a irmã por conta da política, e não deu tempo. E não, às vezes não dá tempo. Eu perguntei a respeito do tempo da conversão. Quem está vivo, quem está enxergando, dá tempo. Mas aqueles que não tiveram a oportunidade, a gente não sabe. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. A gente só sabe que a vida é como a sombra que passa, né? Eu ouvi um pastor contando um testemunho, eu achei muito forte aquele testemunho. A mãe vivia orando pela filha, para a filha poder ir para a igreja. E essa filha não queria saber de ir para a igreja, queria saber de bagunça. E um certo dia, ela falou: mãe, eu vou sair com meus amigos. E a mãe falou: não vai, filha, você precisa ir para a igreja. Não, eu vou sair com meus amigos. Que igreja nada. Aí quando os amigos chegaram com o carro, ela foi até o portão, junto com a filha, e falou para a filha: vocês vão com Deus. A filha olhou para ela: que Deus nada. Se Deus quiser, ele vai no porta-mala. Saíram, sofreram um acidente, perca total. O carro destruiu inteiro. O porta-malas do carro ficou intacto. A mãe chorava e lembrou o que ela falou: se Deus quiser, ele vai no porta-malas. Mas ele foi. Ele zombou, perdeu a salvação, perdeu a vida, né? E isso tem acontecido com muitos. Vivemos numa época, Júnior, que a gente está vendo muitos jovens indo embora. Então é uma época da gente se despertar. Sim. E da humanidade se despertar. Porque tem muitos jovens, as pessoas estão indo novas, né? Igual muitos falam aí, os políticos, que o mundo, a geração está vivendo mais. Mas também é uma geração que muitos jovens estão indo embora cedo. Sim. Está acabando aquela seleção natural, onde os pais vão morrendo primeiro e depois os filhos. Virou uma bagunça. Virou. Os filhos estão indo primeiro por quê? A palavra, eu acredito que é uma palavra profética, né? Porque a palavra fala: vós jovens sois fortes porque já vencestes o maligno. Então, quando diz isso, fala a respeito dos jovens. E aí, se fala que eles é quem vencem, para que eu vou deixar um jovem vivo? Se eu sou o inimigo, eu vou acabar com a vida dos jovens. E é onde o inimigo mais... Ele está agindo em criança, em jovens, a gente vê isso no dia a dia. E agora a gente vê aí, o inimigo não está de brincadeira, ele veio com essas drogas. E cada dia que passa é uma droga pior. É uma diferente da outra. E tá puxando os jovens de uma maneira que... Olha, principalmente Marcelo, os pais. Os pais têm que dar o primeiro passo. Sim. Se os pais estiverem na igreja, estiver conversando com os filhos, eu falava sempre na igreja, eu falo para os meus amigos até hoje. E a palavra de Deus, ela é bem clara, João. Ensina o teu filho no caminho qual ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se esquecer. Sim. Então, um pai ou uma mãe que cria o seu filho na igreja, que ensina para ele ali as escrituras, o que é o certo, o que é errado, vai ser muito difícil esse jovem cair. Sim. Pode acontecer dele cair, mas vai ser muito difícil. Muito difícil. E se ele cair, pastor Marcelo, ele conhece. E ele sabe para onde ele tem que voltar, né? É o que Jesus falou. Ele jamais vai se esquecer. Ele jamais vai se esquecer. Ele sabe, volta aonde você pecou e começa a caminhar de novo. Excelente. Que palavra excelente. Colocou muito bem colocado. Próxima pergunta, pastor. Legal. Eu entendi.
eu quero Jesus, eu quero esse evangelho, eu quero ir para a igreja. Por onde eu devo começar a mudança de vida? Eu não sou um cristão. Eu entrei na igreja agora, por onde eu devo começar? Tá, eu aceitei, ergui a mão lá, atendi ao apelo do pastor ou do líder que estava lá na frente, fui lá, aceitei publicamente, e agora o que eu faço? Primeira coisa é ir para a igreja. Ir para a igreja. Permaneça. A igreja, ela está ali para isso. Ela vai ensinar a pessoa num caminho qual ela deve andar. Então, ela estando ali na igreja, ela vai aprender. Ela vai ter instrução. O pastor vai estar ensinando, o pastor vai estar falando, vai ter pessoas ajudando. Foi o que aconteceu comigo e com meu pai. Né? A gente teve ali pessoas ajudando. Por isso que eu falava, Júnior, a importância da igreja hoje, é difícil você ver isso, daquele caderninho. Aceitou a Jesus, pega o nome da pessoa, o telefone, vamos fazer uma visita, vamos ver como que ele está, se ele está precisando de ajuda. Porque aquele primeiro momento, a pessoa, às vezes, ela ergue a mão, aceita Jesus, mas quando ela sai da igreja e vai para casa, ela fica indecisa. Se ela não tiver alguém ali ajudando ela, falando para ela de Jesus, ela pode não voltar mais para a igreja. Exatamente. Então esse primeiro momento é muito importante na vida de quem está começando, de quem aceitou Jesus. E essas pessoas que foi para a igreja, aceitou a Jesus, tomar cuidado com os amigos. Quem está junto de você, com quem você está conversando, com quem você está saindo. A gente aprende que a gente deve andar com pessoas melhores do que a gente. Sim. Não que a gente vai desfazer de um amigo, mas ser um amigo não é estar andando junto com ele. Não, agora eu vou mudar de vida. Eu não vou andar mais com aqueles que bagunçam, com aqueles que bebem, que usam droga. Eu tinha amigos meus que usavam droga, mas só que eu não andava com eles. Quando o Marcelo, vamos em tal lugar com a gente? Não. Agora chega alguém que eu via, que era às vezes até melhor que eu, da igreja. Marcelo, vamos em tal lugar? Vamos. E eu, toda vez que eu saía, eu pedia para minha mãe. Eu percebia que a minha mãe fazia isso. Então a gente precisa tomar cuidado com as companhias, com quem a gente anda. Porque no começo, aparecem muitos amigos oferecendo até de graça. Oferecendo bebida alcoólica, oferecendo droga de graça. Só até a pessoa viciar. Depois que viciou, então isso é muito importante na vida de quem começa a ir para a igreja. Analisar as amizades. Com quem anda, quem são os seus amigos. Anda com pessoas melhores do que você. Com pessoas da igreja, que convida para você para ir em lugares bons. Aí você vai estar sempre fortalecido. Agora, eu comecei para a igreja, mas continuo andando com aqueles meus amigos. Eu vou ficar firme na igreja? Vai ser muito difícil. Então, o primeiro momento da conversão que a gente precisa aconselhar as pessoas toma cuidado com quem você anda. Sim. Toma cuidado com suas amizades. Porque se você quiser ir para a igreja, mas querer continuar com aqueles amigos que você andava. Não, mas eu tenho meus amigos, mesmo que ele usa droga, mas agora eu estou forte. Não, eu tenho um amigo meu, ele foi para a igreja e aceitou Jesus. E um dia ele chamou eu, Marcelo, vamos evangelizar no carnaval? Vamos entregar folheto? Eu falei, não, mas a Bíblia fala que a gente tem que evangelizar. Eu falei, não, toma cuidado. Você pertencia a esse mundo, você gostava. Então, você não aprendeu o que teu pastor te ensinou? Eu não era pastor ainda. Você tem que mudar suas companhias, com quem você anda. Não, eu vou lá, eu já estou forte, faz tempo que eu estou indo na igreja. Pegou e foi. Acho que ele entregou uns 10 folhetos no carnaval. Jogou esses folhetos e saiu pulando no carnaval. Então a pessoa precisa tomar cuidado com suas amizades. Sim. Principalmente aquele início de conversão. Olhar com quem anda, ter uns amigos principalmente da igreja, né? Aqueles que realmente às vezes são mais fortes do que ele, que possam ajudar ele. Então este é um momento principal na vida da pessoa que é novo convertido. E o que a gente está falando aqui, o que o pastor Marcelo falou aqui, é algo necessário a gente explicar.
A gente não está falando para você abandonar os seus amigos atuais. Ao contrário, você vai ser o caminho para que eles também venham se converter, para que eles também venham futuramente estar com você. Mas primeiro eles têm que ver isso. E se não partir de você que tomou essa decisão, mostrar que vale a pena, mostrar que é real, que há uma transformação, que existe uma vida além dessa que você está vivendo, não vai dar certo. Só que para isso, você pode sim manter a amizade com as pessoas que você está, mas, como o pastor Marcelo falou, andar junto é diferente. Você pode manter a amizade como nós temos amizade com pessoas que não são cristãs, mas nós não andamos juntos. Se essas pessoas precisarem de ajuda, a gente vai ajudar. Mas se essas pessoas quiserem a nossa presença, já é um pouco mais difícil. Dependendo do que for, eu também não estou no meio dessas pessoas. Eu tenho muitos amigos, muitos colegas, muitas pessoas conhecidas. E às vezes eu sou convidado para alguns lugares que eu, como cristão, não devo estar ali. Uma pelo meu testemunho e outra porque eu sei que se eu estiver ali, alguma coisa eu vou ter que participar. De repente uma conversa que eles vão estar jogando fora ali, uma piada, alguma coisa, e de repente eu vou estar ali, vou estar participando. Pode até ser que eu não esteja dando risada ou falando alguma coisa, mas só de eu estar ali no meio, quem está olhando de fora vai olhar para a minha vida e vai falar, poxa, mas ele não é um cristão? E aí eu dou um mau testemunho. Por isso que se você aceitou, começou na caminhada, está indo na igreja, está indo diariamente, claro, a gente não pede também para que você seja um bajulador dos cristãos, juntar ali, agora somos melhores amigos. Não, você tem que estar ali e, como o pastor Marcelo falou, olha aqueles que são mais experientes, aqueles que são mais idôneos, fique perto das pessoas, ouçam elas, ouça o que elas estão dizendo, como é o comportamento delas, e aí você vai se adequando devagar e criando novos costumes, uma nova doutrina para a sua vida. A gente fala isso porque muitas pessoas falam assim, eu vou ter que entrar na igreja, vou ter que abandonar tudo então. Vou ter que parar vezes, com tudo. Só pela mudança de vida da pessoa, ele pode ganhar os amigos dele. Os amigos deles vão olhar e falar, nossa, mas ele mudou realmente. Ele é uma nova pessoa. Olha a forma dele andar hoje. Através da mudança de vida dele, ele pode ganhar os amigos dele. Do dia a dia. Isso é... Eu teve amigos meus que eu ganhei para Jesus devido à minha mudança. Só deles olharem. Um dia eu estava indo para a igreja, vi um amigo numa praça e falei para os meus amigos, espera um pouquinho aí que eu vou conversar com o meu amigo. Não, mas nós estamos indo para a igreja. Não, mas ele é meu amigo, ele estava na praça lá, daquele jeito, sabe? Aí eu fui até ele, abracei ele, cumprimentei ele. Falei, a gente está indo para a igreja, você não quer ir para a igreja com a gente? Mas olha a situação que eu estou. Falei, não tem problema. Vamos, eu estou convidando você é meu amigo, sabe? Era um amigo que eu não andava com ele devido à situação dele, mas era meu amigo, eu gostava dele. Sim. E um dia que eu acho que ele mais precisava, eu apareci na vida dele. Oh, que benção. Chamei ele para ir para a igreja, abracei ele. E a partir daquele dia eu não deixei mais ele. Fiquei com ele, fui até posar na casa dele, para estar junto com ele ali, para ver ele ficar firme na igreja. E ele foi aquele dia, aceitou Jesus e está firme até hoje. Olha, que maravilha. Então a gente vai ter os nossos amigos, a gente não vai esquecer. Então vai ter um momento da gente chegar, abraçar eles, oferecer uma ajuda, oferecer Jesus para eles, né? E mostrar a diferença da nossa vida, né? O quanto Deus mudou a nossa vida. Porque as pessoas lá fora, elas estão observando isso. Sim. Sim. O que está acontecendo na nossa vida, se realmente teve mudança, né? E através dessa mudança é que vem a conversão de novas pessoas. Sim. Excelente, excelente. E eu assino embaixo o que o senhor falou. Testemunho de vida hoje é o que as pessoas querem ver. Por quê? Hoje o mundo vive em torno de influencers, dos influencers da internet. Porque um tá rico, o outro tá bem sucedido, olha o que ele tá fazendo, um faz vídeo no TikTok, faz vídeo no Instagram e tá ficando rico. Então hoje tem as pessoas, eu não digo só jovem, as pessoas mais velhas também, elas estão sendo muito influenciadas pelos influencers das mídias. Claro, a gente está aqui num podcast, já disse desde o início que a gente não vai abrir igreja, e aqui nós estamos fazendo um complemento ao que você faz na igreja. Você está indo na igreja, ouvindo a palavra. Esse podcast é um complemento, tanto que aqui é um episódio por semana. É um episódio por semana, você assiste o horário que você quiser. Se você quiser repetir essa mensagem, você volta, ouve ela novamente, mas a igreja, ela te traz alimento, uma novidade de vida
todos os cultos. É uma palavra diferente. Você aprende algo diferente. Então aqui é algo que você pode assistir depois. Você não quer assistir agora, não tem problema. Você vai ouvir depois, assistir depois. O pastor Marcelo não vai sair dessa mensagem. Você pode ouvir, mas a igreja é alimento e pão diário. Isso que você falou, a gente tem um exemplo lá em Salmos, se eu não me engano, 87, Asaf. Asaf, ele começou a observar as pessoas que não eram evangélicos e que estavam ganhando dinheiro. E ele começou a observar aquilo. Ele falou, mas como? Eu sirvo a Deus e não estou ganhando nada. Fulano não vai na igreja. Asaf começou a olhar essa situação. Até que ele começou a aprender, reconhecer realmente a palavra e ver realmente quem era Deus. Mas isso aconteceu e é bíblico. E é bíblico. E hoje, quantos Asafs tem nesse mundo? Muitos. Que está olhando a vida dos, vamos dizer assim, daquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, Estão bem de vida. Estão bem de vida. Gente, isso é normal. Se você estuda, faz uma faculdade, está lá aplicando, tem um bom serviço, você vai ganhar dinheiro, sendo ou não cristãos. Agora, o que faz a diferença é quando você é um cristão e você entende que essas pessoas, elas não têm o que você tem, que é a salvação. Elas não têm o que você adquiriu gratuitamente, a graça. Então, o sol nasce para todos? Sim, mas a graça é para aqueles que aceitaram. E Jesus, ele não veio oferecer uma vida de riqueza. Ele veio oferecer salvação. Salvação. E ele deixou bem claro que para aqueles que ser fiel até o fim, naquele dia, sim, ele foi preparar um lugar aonde as pessoas vão ter uma vida maravilhosa. Exato. E eu creio que eu vou estar naquele lugar. Nós vamos estar lá, nós queremos, eu quero estar lá. E isso entra no que Jesus mesmo falou, olha, você quer vir após mim? Você quer ir para o lugar onde eu fui preparar a morada? Então, nega-se a si mesmo, toma sobre si a tua cruz e me segue. Siga-me. E me segue. Você vai para o mesmo lugar que eu estou indo, mas você tem que tomar a sua cruz. E como eu, em um dos podcasts eu já disse aqui, a sua cruz você sabe qual que é. Não precisa a gente falar que cada um tem a cruz que está carregando. Pastor, caminhando agora para o final do podcast, eu gostaria que o senhor falasse com aqueles que são cristãos, um conselho para aqueles que são, e um conselho para aqueles que não são cristãos, mas que se simpatizaram com o podcast, ouve o podcast, ou ouve outras palavras, outros pregadores, está se simpatizando ainda, está gostando do meio evangélico, do meio cristão, está tentando aí entender onde vai se encaixar. Deixa uma mensagem para essas pessoas, para aquele que é, aquele que não é. A palavra que a gente já comentou aqui, estamos chegando ao final dos tempos. Não é tempo da gente brincar de ser cristão, e a gente está vendo tudo o que está acontecendo, igual eu comentei, até os jornalistas, cientistas, todos estão comentando que realmente o final dos tempos está aí. Então você que ainda não é cristão, procura uma igreja, aceite Jesus. Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou tem um parente, um familiar, um amigo que é cristão. Procure esse amigo, acompanha ele até uma igreja, vai em uma igreja, enquanto há tempo. Igual a gente comentou aqui, hoje em dia não tem idade, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, enquanto há tempo, procure uma igreja evangélica, aceite Jesus, para que você também possa ter o direito à sua salvação. E para aqueles que já estão na igreja, que continue firme. Não é fácil a caminhada, a gente sabe que é difícil. O próprio Jesus disse na sua palavra, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então é esse ânimo que a gente precisa ter. Igual o Júnior colocou aqui, vai ter dias que a gente vai estar lá em cima, a gente vai estar super bem. Aí vai ter dias também que a gente vai estar para baixo. Mas quando Jesus ele subiu para o Pai, ele deixou bem claro para todos nós, eu vou para meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei para vós o meu Consolador. Então nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus hoje é o nosso Consolador. Hoje nós temos um advogado, alguém que está do nosso lado nos ajudando.
no dia mais difícil da nossa vida. Então nós temos um Consolador que está presente na nossa vida. Você, em momento algum, você está sozinho. Então fica firme, continue firme, porque realmente estamos chegando ao final dos tempos. Pode ter certeza, em momento algum, Deus ele vai te abandonar. Esses dias eu estava vendo uma palavra, Júnior, achei muito interessante. A palavra de Jonas. E eu lembro aquela palavra e Deus me mostrava de uma forma diferente. Jonas, ele recebeu um chamado de Deus. E quando ele recebe esse chamado de Deus, ele foge. E isso acontece muito com a gente, né? Quantas coisas às vezes a gente não quer fazer, a gente acaba fugindo daquilo. Mas o que a gente aprende com Jonas, que em momento algum Deus ele vai nos abandonar. Jonas ele foge, entra dentro do navio e vai lá no fundo do navio. Mas lá no fundo daquele navio, Deus estava com Jonas. Né? Mas outra coisa que a gente aprende aí, que através de Jonas fugir e desobedecer a ordem de Deus, muitas pessoas que estavam com ele começaram a ser prejudicadas. Então, nós que somos cristãos, precisamos tomar cuidado. Porque quando desobedecemos a Deus e não fazemos a vontade de Deus, não só nós, mas todos os nossos familiares, aqueles que estão ao nosso lado, vai sofrer junto com a gente. Pessoas que estavam no navio, que às vezes trabalharam para poder ter uma colheita ali, precisou começar a jogar tudo fora, dentro do mar, para poder ver se o barco ficava mais leve. Por quê? Por causa de Jonas, por causa da desobediência de Jonas. Mas só que nós vamos ver outro ponto interessante. Deus não abandonou Jonas em momento algum. Quando eles ficaram sabendo da atitude de Jonas, que ele era o culpado, jogaram ele no fundo do mar. Um peixe engoliu ele. Mas lá no fundo do mar, no ventre de um peixe, Deus estava com ele. O que a gente vai aprender, meu irmão, minha irmã? Em momento algum, Deus vai nos abandonar. Às vezes é a gente que acaba se sentindo só e esquece que temos um Consolador conosco. Não esquece. Lembra sempre, você não está sozinho. Em momento algum, Deus ele vai te abandonar. Jonas, lá no fundo do mar, Deus estava com ele. Deus tinha um chamado na vida dele. Deus ele podia, Júnior, levantar outro. Sim. E falar, vou mandar outro para Nínive, porque ele não quer ir. Mas não, o chamado era para Jonas. Então eu deixo essa palavra para você, meu irmão. O chamado de Deus para você é para você. Ele não vai colocar no seu lugar. Seja onde você estiver, quem sabe você que está ouvindo essa palavra hoje está parado e tinha um chamado de Deus. Mesmo hoje você estando parado, Deus está com você. E saiba que aquele chamado que você tem, aquela promessa de Deus, Deus ele não se esqueceu. Essa promessa ainda continua de pé. Deus está contigo. Em momento algum, Júnior, Deus ele vai nos abandonar. O que Deus ele fez com que aquele peixe levasse Jonas lá em Nínive, para que ele pudesse adentrar aquela cidade e pregar a palavra. Porque Deus sabia do que ele era capaz. Você vê que quando ele entra em Nínive e começa a pregar, toda a cidade se converte. Sim. Às vezes, se Deus pegasse outro, ele levasse para Nínive, não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, Deus jamais nos abandona. Porque eu já vi casos de pessoas que ficam tempo parado. E quando ele se levantou, cumpriu a profecia que Deus tinha na vida dele. Por que cumpriu? Porque em momento algum Deus abandonou ele. Às vezes nesse momento pode ter alguém assistindo esse vídeo e está afastado. Às vezes por muitas frustrações que passou na vida. Sabe de uma coisa? Deus está contigo. Você não está sozinho. Levante a cabeça. Volte para o Senhor e você vai ver que Deus vai cumprir com todo aquele propósito que Ele fez para você, com as suas promessas, tudo aquilo que Deus tinha prometido para você, porque Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Amém. Porque às vezes nós olhamos esse mundo terrível que a gente está terrível. Sim. Estamos chegando no final dos tempos e a gente acaba se frustrando com muitas coisas. Isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Por isso a importância que a gente comentou, estar numa igreja, sim, buscar o fortalecimento,
um renovo espiritual. Não fique dentro da sua casa, não. É dentro de uma igreja que você vai buscar o renovo espiritual para a sua vida. É onde nós vamos ser fortalecidos. E se nós ficarmos dentro de casa, como vamos buscar esse renovo? Não né? vai. Deus, ele jamais vai nos abandonar. Mas para que as promessas de Deus possam se cumprir na minha e na sua vida, depende de mim, de você e de você que está assistindo esse vídeo. Levantar a cabeça, dar o primeiro passo. Né? Aquilo que está nas nossas mãos para nós fazermos, é nós que vamos ter que fazer. Sim. Deus, ele é aquele que faz o impossível. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as frustrações dessa vida. Porque eu vou passar por problemas, vou passar por dificuldade, por lutas, mas aquilo, Júnior, que der para mim fazer, eu vou ter que fazer. Sim. Agora, aquilo que eu olhar e falar, eu não vou conseguir fazer isso, isso é impossível. Aí Deus olha para você e fala, filho, fica tranquilo, porque agora é a minha parte. Minha vez. Agora eu vou agir. Então fica tranquilo, meu irmão, não se preocupe com as coisas que estão acontecendo, não. Tá difícil, continue firme ali. Ó. Aquilo que você não puder fazer mais, pode ter certeza, Deus, ele vai fazer por você. Deus, ele vai pelejar por você. Amém? Amém. Nós não estamos sozinhos. Não estamos, eu creio. Eita. Pastor, obrigado. Obrigado, Amém. o pastor Marcelo abriu aqui as portas da casa dele. Me sinto muito acolhido aqui. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, ter trago toda essa sabedoria pra gente. Eu sei que tem muito mais. Dá para sair tem muito caldo ainda para extrair. Tem muita informação. O podcast tem um tempo, senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Mas... Eu que agradeço pela oportunidade que você abriu pra gente aí. Deus abençoe. Amém. Não vai faltar mais a oportunidade de a gente gravar outros, né? A não ser que Jesus venha. É. Se Jesus vir, vocês ficam com os vídeos aí. Vocês querem ficar aí? Não, acho que não, né? Pra ficar... Eu não quero que você fique assistindo os vídeos. Não. Mas se por acaso você ficar, Jesus veio e você ficou, ouça o podcast, ouça a mensagem do pastor Marcelo e ainda você tem uma oportunidade de ir para o céu, tá bom? Mas muito obrigado para você que está ouvindo a gente até agora, assistindo. Se você está ouvindo, assistindo, compartilha, tá? Essa mensagem não pode ficar parada, ela não pode morrer. O pastor Marcelo aqui vai deixar agora o recado da igreja, pastor. Onde é a igreja? Se as pessoas quiserem congregar, se as pessoas quiserem ir lá conhecer. E a gente falou, mas e aí, a igreja, pastor? Vamos na igreja, mas qual igreja? Fala aí. Aqui em Jabuticabal é bem fácil. Eu congrego na igreja Assembleia de Deus, Praça Joaquim Nabuco, número 210, é em frente ao ginásio esporte. Acho que todo mundo da cidade sabe onde fica o ginásio esporte, né? Pastor Elton Ribeiro, deixa um abraço para o meu pastor, grande homem de Deus. Deixo um grande abraço para minha família. Se hoje eu estou aqui também, pelo apoio da minha família, né? Meu pai, minha mãe e a minha esposa, o meu filho. Hoje, graças a Deus, a minha esposa é uma bênção. O meu filho é músico na igreja, uma honra e glória de nosso Senhor, toca teclado lá na igreja. Então, só agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Amém. Bom, gente, é isso. O podcast vai acabando por aqui e nós vamos nos despedindo. Tchau, até o próximo podcast. Tchau, Deus abençoe a todos.